Chegou a hora de verticalizar o nosso conhecimento. Quer saber do Apocalipse? Você quer saber dos tempos do fim? Pois é, o nosso convidado, ele traz essas informações. É autor do livro Esconderam de Você o Dia e a Hora. Mas ele sabe o dia e a hora. E daqui a pouquinho vai falar conosco acerca desse assunto. Antes disso, eu convido você que dê o like, comenta, compartilha, porque você não vai querer reter essa informação sozinho, né? Você vai querer compartilhar com outras pessoas, porque outras pessoas têm o direito de saber o dia e a hora, porque esqueceram de você. Eu trago hoje o nosso amigo Ricardo Melo, pastor Ricardo Melo. Seja muito bem-vindo ao podcast Na Vertical. Amém. Isso é muito bom. O nosso desejo, o nosso carinho, como estamos vocacionados, né? Isso como dever, como atalaia, como todo aquele que tem Cristo em sua vida, de anunciar. E essa responsabilidade pesa sobre nossos ombros, uma vez que você tem a informação e a revelação, a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, estou aqui para isso mesmo, né? Para ser explorado, para ser questionado. Eu sou questionável, como todo mundo é, Flavinho. Não existe no nosso meio o intocável, ou o senhor da sabedoria, da razão. Pelo contrário, o que nos aproxima é a diversidade. E nesse ajuntamento, em podermos questionar, sabatinar, falar, é que o conhecimento surge, vem à tona. E é esse o nosso desejo, né? Fazer com que haja clareza, que venha à tona a verdade. E o conhecimento que hoje estão escondendo de fato. As instituições, a religiosidade, ela abafou, enegreceu o caminho da verdade. E a gente vai trazer luz a isso. Maravilha. E nós estamos numa expectativa muito grande de esclarecer alguns assuntos que eu creio que vai ser muito esclarecedor para a nossa audiência. Pastor Ricardo Melo. Sim. Fale um pouco de você. Quem é o pastor Ricardo Melo? Por que tanta perseguição? Apesar de nós termos uma ideia de que nós seríamos de fato perseguidos. Mas você, especialmente, é perseguido. Eu sou. É uma maravilha isso. Mas isso não nos incomoda. Embora a gente tenha por parte da instituição, na sua grande maioria, ou quase na sua totalidade, por conta da nossa fala, da nossa argumentação. Eu sempre fomento a ideia e a responsabilidade de estarmos juntos, de congregar. E explico bem o que é isso. E o dever de fazê-lo, né? Porque é mais do que a um espaço físico. Congregar, dito pelo o Mestre, o nosso Senhor, é conviver em sociedade de forma fraterna, carregando os fardos uns dos outros. Não fica só alinhado ao templo e saindo do templo, cada um vai viver sua vida de forma, cada um por si, Deus por todos. E o que nós vemos hoje é isso, mas é mais do que isso. Bom, quanto ao homem Ricardo Melo, a pessoa antecedente à vida com Cristo, com o Senhor, como é comum, acho que todos não vêm de berço evangélico, vêm de um berço onde o pai era Ogã, português, Ogã, minha mãe é filha de Maria, mas gostava lá da Corimba. E por conta disso, a gente chegou em Cristo 23 anos, né? Depois de uma vida totalmente destruída, né? Vindo de várias coisas erradas. E aí a gente ingressamos. De lá para cá, muita luta, algumas organizações, instituições, trabalhos feitos, né? Já fizemos trabalho dentro do manicômio, 3 anos, um montão de pessoas, tudo manifestada com demônio, com a Fundação Dom Antônio 3, cuidando de mendigo. Não era dia de visita, a gente tinha que assinar termos de responsabilidade. Então, a nossa vida foi muito de luta, de evangelização e muita pedrada, porque por onde a gente passou, e é comum, não tem nada demais, eu não sou melhor e pior do que ninguém, mas onde sempre passou, os sinais que Cristo falou que esses sinais aconteceriam, sempre aconteceram. Os milagres, mortos ressuscitando, paralíticos andando, cegos enxergando, e não tem nada demais nessa nossa fala, porque os dons são de Deus. E é conferido a quem serve a Cristo. Então, a gente, na nossa caminhada, no nosso percurso até aqui, tem sido marcado
por isso. E as perseguições, porque na medida que isso acontecia, e dentro das organizações, e às vezes por não estar ser o principal, acabava causando ciúme, e você acabava sendo deixado de lado. Existe muita vaidade no mundo todo, né? Em qualquer organização. E não era diferente aqui. E aqui, né, tem sido... E a nossa fala não contempla muito a instituição por conta daquilo que a gente aborda. Maravilha. Você aborda esse fato de que esconderam de você. O que esconderam de você? Bom, quando a gente fala isso, a gente deixa muito claro. Isso foi uma estratégia satânica. Por qual razão? Qual era a mensagem do Evangelho pelos apóstolos? Era que anunciasse o reino dos céus, a sua vinda. O que falou Cristo aos apóstolos? Ó, vou ao Pai, na casa do Pai tem muitas moradas, vou preparar lugar e retornarei para que vocês estejam onde eu esteja. Essa era a promessa. E cabia a Paulo, o Pedro e os demais, qual era o anúncio do Evangelho? Cura? Prosperidade? Não, anunciar o reino dos céus. À medida que eles caminhavam, curavam em nome de Jesus. Faziam, transformavam a vida das pessoas. Mas a proposta é anunciar o reino dos céus. E eles anunciavam. Paulo chega a dizer que nós, os vivos, que aqui ficarmos na manifestação do Senhor, seríamos tomados junto aos mortos. Paulo não estava se referindo ao tempo do fim, que aconteceria um arrebatamento. A pessoa faz uma ligação desse fato, que Paulo está dizendo que seríamos arrebatados antes da tribulação, que é um engano, isso é uma mentira. A Bíblia não fala isso. A pessoa é poupada, a igreja é poupada, que é uma pronúncia equivocada. Ela passa um período, tem uma parte que é tomada no meio da tribulação. Agora, em massa, ela passa pela tribulação. Mas voltando a Paulo, quando ele falou isso, ele estava crendo fielmente em que no período que ele estava vivo ainda ia ser tomado. Pedro, de igual forma, segundo Pedro capítulo 3, diz o seguinte: ó, eles pensam que tarda, mas não tarda a promessa do Senhor. Porque assim como foi prometido há muito tempo, na época de Noé, e aconteceu, também é nos dias do Cristo. Tendo a compreensão naquela época, agora nem tanto mais, havia uma corrente pensante, né, os pais da igreja, ditos pais da igreja, em que João não morreria, porque eles acreditavam que, como era o remanescente do último dos apóstolos, e que Cristo retornaria ainda antes que o último apóstolo morresse. Daí aconteceu a corrente pensante que João não morreu, que não morreria. Lógico que hoje está longe disso. Os estudos nos mostram, né, que ele teve a sua passagem normal, só que com muito tempo correu essa ideia. Tanto é que alguns dizem, em relação às duas testemunhas que tem no Apocalipse, tem a célebre, que é Elias, e tem uma segunda que dizem que é Moisés, mas tem uma suposição de Enoque, e tem uma minoria ainda que afirma que pode ser João. Bom, a Bíblia não diz nem que é Elias e nem que é Moisés, está dizendo que vem em caráter semelhante. Pode ser, pode. Mas pode ser duas pessoas dessa geração? Pode. Como na época de Cristo, que perguntaram, indagado: ué, Elias não tinha que vir primeiro? Ele falou: tinha, e veio. E João Batista é Elias. Você quer saber quem é Elias? Lógico que não era, a manifestação não era uma reencarnação. Ele estava falando que estava em caráter, no mesmo espírito de Elias. E tinha a semelhança com a roupagem, a linguagem, a fala abrupta, firme, aguda. Veio nesse caráter. Então, a pessoa faz uma alusão, faz afirmações que a Bíblia não faz. Ela, de próprio punho, faz essa afirmação sem essa depuração, sem uma investigação maior. Então, o dia e a hora está revelado, aí a pessoa pega Mateus 24. Se quiser me interromper, pode interromper, tá? Se quiser fazer uma indagação, que eu disparo. Sim. Quando eu tiver a oportunidade, eu vou te interromper. Legal. Mateus 24, lá, versículo 36, que diz que nem o filho do homem sabe. Cristo, quando fala isso, ele está falando do filho de Adão. Quando fala filho do homem, praticamente em todas as passagens que tem essa expressão, na verdade a tradução está dizendo filho de Adão. E naquele momento, que é o único versículo da Bíblia que as pessoas se apoiam nele para dizer que ninguém sabe o dia e a hora. E, voltando à pergunta inicial, né, fundamental,
percorrer esse percurso para poder fundamentar, é que quando fala essa questão que ninguém sabe, ele estava falando em relação ao homem. Porque em Atos, no próprio capítulo, ele disse, desde o primeiro versículo até o 42, vai até o 52, vai até Jesus o tempo todo. Ora, eles estavam curiosos porque Jesus falou que viriam, eles achavam que tudo isso aconteceria, toda a tribulação, o princípio das dores, ia acontecer em uma geração. Uma geração tem um período de 30 anos. Então, nós estamos vivendo uma geração de 2000 para cá, até 2030, né, tem um calendário, o 2030 é uma geração. A Bíblia fala que tudo aquilo ali em Mateus 24 ia acontecer em uma geração. Então, eles tinham compreensão, os apóstolos, que a geração eram eles. Daí, por essa razão, não, nós vamos ser tomados. Eles criaram, por isso que Paulo afirma que seria tomado junto aos mortos. Os mortos, eles não precederiam os que estão mortos, mas que seriam tomados junto, assim em seguida. Porque se a gente pegar Apocalipse, capítulo 5, entrando pelo capítulo 6, a gente vê lá que os mortos que estavam naquele exato momento que acontece, né, uma tomada, porque ali 144 mil é tomado, e é literal esse número. Só que aí só vendo o livro que a gente está mais afunda mais a conversa, mostra dados mais a fundo, a gente faz uma abertura maior, é que o nosso tempo não nos permite isso. Mas esse tempo, que aí fala em Atos capítulo 1, novamente, quando Jesus subindo aos céus, mas Senhor, eles estavam curiosos, você vê que eles estavam loucos com isso, saber qual é a geração, tendo neles essa prerrogativa, que eles seriam tomados. Senhor, nos avisa quando isso vai acontecer. Subindo aos céus, Jesus disse, a vós não compete saber datas ou épocas que o Pai reservou. Então, a eles não cabiam. Em Daniel, capítulo 12, que aí diz o seguinte, Daniel recebeu toda a revelação, a cronologia do tempo do fim. Há uma cronologia bíblica falando do tempo do fim, e Daniel recebeu toda ela. Maravilha. Daniel recebeu a cronologia do tempo do fim. Do tempo do fim, na íntegra. Na íntegra. Na íntegra. E nessa cronologia, você acredita que ali está revelado o dia e a hora? Bom, eu vou explicar dentro desse conceito bíblico. Na Bíblia está toda essa cronologia. Quando eu falo dia e hora, a gente tem que entender o seguinte, como falou lá no tempo do homem, eu não posso afirmar aqui para você, ou para o espectador, para a pessoa que está assistindo isso, que isso vai acontecer no dia 15 de dezembro do mês tal, da hora tal. O dia e a hora, e está escrito na Bíblia, está se referindo a um espaço de tempo, a uma geração específica. Tudo isso vai acontecer em uma geração. Uma geração tem um espaço de 30 anos. Sim, até porque, me desculpe interrompê-lo. Sim, por favor. Recentemente, teve um show no Carnaval da Bahia em que a Baby Consuelo, ela teve a oportunidade de falar. Inclusive, eu acho que ela estava no trio elétrico. Sim. Da Ivete Sangalo. Que é o Apocalipse. Exatamente, sim, né? E houve aquela polêmica com a Ivete Sangalo, aquela coisa, aquela discussão. Exatamente. Baseado naquilo ali, ela errou, porque a palavra diz que não cabe ao homem saber o dia e a hora. Não. Essa argumentação que você... Não cabe ao homem saber, isso não está escrito. E isso é uma narrativa que se criou nas instituições religiosas, ou seja, negligenciando até o que Cristo mandou anunciar, que era para anunciar o reino dos céus. Bem-aventurados são os que lêem a palavra da profecia desse livro. As pessoas estão negligenciando isso, as igrejas negligenciam isso e vão prestar conta disso. Isso é sério. Mas o dia, vou dar uma leitura rápida, uma passagem rápida, só para te mostrar o dia e a hora, e é você que está ouvindo. Bom, o tempo do fim, ele iniciou, a maioria das pessoas não sabe. Não vou aqui ficar fazendo perguntinha para poder, vou entrar numa demanda clara, assertiva. O tempo do fim, as pessoas, o tempo do fim começou quando? Nem sabe quando começou o tempo do fim. Alguns dizem que lá em Joel, o derramamento do Espírito Santo, outras não sabem nem responder quando você faz essa pergunta. O tempo do fim começou
Era essa pergunta que você ia me fazer? Não. Bom. Tu sabe? Sabe? Não sei. Não tem problema. Isso aí é só... Mas o tempo do fim começou no nascimento de Cristo. Isaías capítulo 9. Nos primeiros tempos, Deus tornou desprezível a terra de Zebulão, Naftali, Galiléia dos gentios, mas nos últimos tornará glorioso, porque um filho se nos deu, se nasceu, seu nome maravilhoso conselheiro, o princípio da paz, Deus é Emanuel. Então, o tempo do fim, e aí fica fácil até compreender o Apocalipse, o início do Apocalipse. O cavalo branco, o cavalo amarelo, o cavalo vermelho, cavalo branco, vermelho, amarelo e preto. O cavalo branco é o anticristo. O tempo do fim começou, o Apocalipse narra do momento do tempo do fim. Tem toda uma história, e está em forma organizada e cronológica, não tem bagunça, está bem organizado o Apocalipse. Mas vamos lá, o tempo do fim começou no nascimento de Cristo, não é? No tempo do fim, mas nos últimos tempos, por qual razão? O nascimento de Cristo. Tanto é que, entrando na cidade de Gadara, veio um demoniado, né? A passagem do demoniado gadareno, veio o próprio Satanás, os demônios, vieste, Senhor, nos atormentar antes do tempo, porque sabia em que momento que Cristo surgisse na terra. Aí tem a questão de Herodes tentar matar, sufocar a promessa de Deus, já não é? Vem toda aquela situação, e por quê? Estava ciente, mas estava ciente por qual razão? Porque sabia desse momento. E que tempo é esse? Praticamente diz esse tempo do fim. Quantos tempos tem? Porque está na Bíblia. Porque tem as 70 semanas de Daniel. Nas 70 semanas de Daniel, entre a 69 para a última, abre uma janela que é dada ao gentio. Essa janela que é dada ao gentio está em Oséias e Lucas 12. Oséias 5 e 6 e Lucas 12. Quando em Oséias diz o seguinte: irei, pegando os últimos versículos, capítulo 5, então capítulo 6, irei e voltarei para o meu lugar. Até que se reconheça o culpado. Estando eles angustiados, voltarão dizendo: vinde por Senhor, Senhor, irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheça o culpado. E busca a minha face, dizendo: pequei contra o Senhor, ele nos ligará, nos curará. Durante 2 dias nos revigorará, e ao terceiro dia nos levantará, e viveremos diante dele. Assim como a alva, a sua vinda é certa. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque assim como a alva, a sua vinda é certa. Ele fala de 3 dias. 2 dias revigoraria, e ao terceiro dia nos levantaria, e viveríamos diante dele. Em Lucas, capítulo 12, 31, 32, ou 32, 33, agora me falha a memória, diz o seguinte: Jesus indo às festas, né, em Jerusalém, né, que era comum, foi escondido. Quando viu os fariseus, os saduceus, Cristo, foge daqui que Herodes quer te matar. Jesus disse o seguinte: hoje e amanhã expulso o demônio e curo os enfermos. Ao terceiro dia terminarei. Importa, contudo, que hoje, amanhã e depois eu continue fazendo a obra que meu Pai me incumbiu, me enviou a fazer. Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas, que te foram enviados quantas vezes. Bom, encurtando. Então, 3 dias, esse tempo que é a abertura da 69 para 70 semana, essa abertura, ele está servindo a 3 dias. Em 2 dias, Jesus falou o seguinte: Jesus, tanto em Oséias quanto em Lucas, irei e voltarei. Quem veio e voltou? E tínhamos que buscar face? Cristo. É uma pergunta retórica. Da mesma forma em Lucas. Ele disse o seguinte: ele falou que ia morrer, ia para o inferno, ele falou que hoje, amanhã, curo e expulso demônios. E ao terceiro dia terminarei. E aí, voltando isso, tendo essa compreensão, e aí a gente pode pôr, tanto Moisés quanto Pedro afirma que 1000 anos para o Senhor é um dia. Moisés, Salmo 90, se não me falha a memória, versículo 4, e 2 Pedro 3, versículo 8, que diz que 1000 anos para o Senhor é como um dia. Se a gente atentar, desde o momento que Cristo nasceu, o nosso calendário, né, o que é um gregoriano, ele marca o nascimento de Cristo para cá. Nós estamos no ano de 2024, correto? Sim. Se estamos no ano de 2024, entendendo que 3 dias, cada milênio é um dia, nós já estamos no terceiro dia. No terceiro dia em que, desde que Cristo nasceu. E que momento nós estamos vivendo ainda?
Porque nós falamos de uma geração. O tempo do fim iniciou no nascimento de Cristo, segue-se as 70 semanas, as 7 semanas que foi a reconstrução do templo, as 70 semanas de Daniel, que levou 49 anos para a reconstrução do templo, até a vinda e a morte do Cordeiro. Ali segue um pouquinho a destruição do templo, corta ali, abre esse período, faltando a última semana, ficou nessa última geração. Que tem nessa última semana, que se refere dentro dessa geração 7 anos. Está comprometida nesse período de 30 anos, esses 7 anos ser startado. Quando fala isso, 6 anos, e aí quando fala o dia a hora, o dia, se dito pelo próprio Senhor, é o terceiro dia, que não, essa leitura que fizemos, e a pessoa pode comprar, pegar lá, ver direitinho. Se é isso, o terceiro dia, e que hora? Se eu falei o dia é a hora. A hora, a palavra da meia-noite dá essa ideia pra gente. À meia-noite ouviu-se um grito. Eis o Cordeiro. E esse grito aconteceu literal. Sabe em que ano? 1999 para o ano 2000. O início do terceiro dia. Porque o início começa a 0 hora, não é? De um dia. Sim. Então começou a completar um dia, começou no ano 0 até 999, quando virou para 1000, à meia-noite, às 0 hora, fechou o ciclo de um dia e iniciou outro. Nós estamos no terceiro dia, dentro dessa contagem que eu estou fazendo. Está coerente? Está coerente. É o terceiro dia. Então, se é o terceiro dia, se faz sentido o que nós estamos falando, mas isso nunca ninguém falou, nunca. Isso de fato, eu nunca ouvi, isso já falo, não é de agora. Eu falo desde 2000. Em 2008 eu fiz um vídeo falando disso, fazendo essa contagem. Mas se for fazer uma conta mais absurda, não querendo adivinhar o momento exato, mas uma conta absurda. Para eu entender uma fração de 1 hora, um dia tem 24 horas, não é isso? Sim. 24 horas. Para entender uma fração de 1 hora, eu tenho que dividir 1000 por 24, não é isso? Vai dar 41, 7 meses, alguma coisa, 41 anos, 7 meses, 8 meses. Arredonda para 42. Arredondando. Meia hora seria 2021. Quando eu fiz essa conta em 2008, tem um vídeo disso, né? Eu ainda estava até com cabelo ainda. Tava todo preto ainda, não estava tão grisalho assim. O que houve? Marizia, fiquei né? mais bonito. Você foi morar Foi lá proposital. Foi morar perto do mar, né? Por aí. A perseguição me jogou para 1000 longe. Arrancaram meus cabelos. Meu Deus. Eu fui perseguido por isso. Me chamaram de herege por isso. Fui chamado de herege. Aí, bom, tá 21. E eu, no vídeo, afirmei, olha, é possível que até 2021 a igreja, né, não esteja que já tenha iniciado a tribulação, ou se passar um pouquinho também, pode acreditar. Mas 2021 é um ano chave. Eu deixei isso deixado. E quando eu falo isso, e aí eu já até comentei, e aí depois se você quiser explorar um pouco mais, em relação à marca da besta, tudo outro que em 2021 começou e tudo isso, né? Sim, vamos falar sobre isso. Mas antes de nós chegarmos na marca da besta, eu queria que você falasse um pouquinho acerca da tribulação. Qual o teu ponto de vista, teu pensamento se a igreja acerca da tribulação? Se a igreja não passa, tribulação, exatamente. pré-milenista, pós-milenista, toda essa história. Exatamente. Bom, deixa eu deixar uma coisa clara. Não tenho a intenção de atacar nem ofender, mas eu posso deixar aqui de claro para você que está ouvindo e a você, Flavinho. O teu ponto de vista. Né, o teu público também. Uma coisa é o meu ponto de vista e outra coisa é o que está escrito. Sim. Eu vou falar para você o que está escrito. Eu vou me poupar do meu ponto de vista. Sim. Eu vou fundamentar a fala nas escrituras sagradas. Daniel, voltando em Daniel, diz o seguinte, né? Daniel, encerra o livro e sela o livro até o tempo do fim. Quer cortar o vídeo? É para cortar a cada 15 minutos? Não, pode ir direto. Agora pode ir direto. Me perdoe, por favor, tá? Tá perdoado, a gente chama. Daniel. Vamos lá. Tá escrito Daniel, lá Daniel, não é o meu posicionamento, é o que está escrito, beleza? O que nós temos pela escatologia, temos 4 fundamentos. E eu posso dizer que nenhum deles tem fundamento bíblico. Como assim? Vamos lá. São 4 pareceres. Nós temos o historicismo, o idealismo,
o futurismo e o preterismo, que alguns dizem que o Apocalipse já aconteceu, o idealista diz que é algo figurado, é alegórico. De todas, a leitura mais estúpida que pode ter é o idealista, que diz que é alegórico, porque se for alegórico, rasga a Bíblia e esquece ela. Porque se diz que é alegórico, é muita estupidez. Na própria revelação, quando o Cristo dá a João, diz o seguinte: João, escreve tudo que você vê e ouvir, escreve que vão acontecer. Como é que me perdoe? Até fala um pouco atrevida, grossa, como com um sujeito, né? Vou ser mal educado, né? Quando é que um sujeito vai falar que é alegórico? É um absurdo, mas tudo bem. Algumas pessoas preferem acreditar nisso. Tem uns que dizem que já aconteceu, que é a destruição do templo, que também é outra estupidez. E o preterista, tem um historicista que tem uma maior coerência. Mas mesmo assim, está equivocado. Por qual razão? Porque nem os apóstolos, como já citei aqui, acho que no início, eles achavam que ia acontecer no tempo deles. Como teve outras pessoas em algumas gerações passadas, que também tem algumas revelações. Isaac Newton tem uma profecia dele que acaba em 2062. Adiante, tem outras tantas que dizem. Agora, quando vou tirar o que eu acho e fundamentar o que está escrito. Daniel, voltando em Daniel, diz o seguinte: Daniel, já falei que Jesus falou o seguinte aos apóstolos: a vós não compete saber, a eles não competia saber. Quem competia? A geração. Nesse tempo, nessa geração, os sábios saberão. O próprio Cristo, o Senhor, está dizendo que os sábios saberão. E por que só o tempo da geração do fim? Que poderia entender, que diz lá em Mateus 24, e quando vis a abominação desoladora, né, quem lê entenda, porque só essa geração que teria o elemento suficiente, que não é nada, eu não sonhei, não fui ao céu, não fui ao inferno, não fui a lugar nenhum, não tive nenhum surto, Deus me mostrou em sonho, não foi nada disso, está na Bíblia, é tudo Bíblia. Está ali, revelado ali. Ele disse: Daniel, encerra e sela o livro, até o tempo. Nesse tempo, saber se multiplicará. Lerão as palavras da profecia desse livro e saber se multiplicará. Os que forem sábios resplandecerão, como o fulgor do firmamento, e os que conduziam muito a salvação, como as estrelas, para sempre e eternamente. Nesse tempo, a sabedoria se espalhará. Então, como essas pessoas que, voltando lá, aquela quantia que nós fizemos de 3 dias, que iniciou o terceiro dia, começou ali, a saber que, voltando no grito da meia-noite, já finalizo aqui, só para, ficou um pouco atrás, em 1999, ano 2000, o que aconteceu? O bug do milênio, o mundo vai acabar, por conta da profecia de Nostradamus. 2000 chegaria, 2000 não passaria. Né? O mundo vai acabar, o bug, os computadores, foi um alvoroço no mundo todo. As reportagens no mundo todo. E agora, o mundo vai acabar, o que você vai fazer? Eu vou ficar na bagunça, eu vou encher a cara, eu vou me prostituir. Foi assim, foi um alvoroço nessa época. Recorda disso, não? Sim. Aconteceu isso. Muito bem. Ali foi um estardalhaço no mundo todo. Aquilo ali foi o grito da meia-noite. Eis o noivo. Aconteceu ali. Só que as pessoas não estão percebendo isso. E de lá para cá, iniciou o quê? O terceiro dia. Voltando àquela conta que a gente fez, a fração de meia hora daria 21 anos, como eu falei, aquela conta que nós fizemos. O que significa? Nós estamos no terceiro dia e estamos por volta da meia-noite ainda. Aí, atentando a parábola do noivo, que vai casar com a noiva, que tem uma mensagem muito profunda, como era comum, era próximo à meia-noite o noivo chegar, porque quando ao entardecer, o noivo ia buscar a noiva na sua casa para o casamento, levava, fazia a festança. Aí não cabe muito tempo aqui, se eu ficar explicando a passagem do noivo, a gente perde um pouquinho do foco, mas o rito, da forma como era feita, por volta da meia-noite, e a noiva tinha que ficar atenta, junto com as... Por quê? Com a lâmpada acesa? Porque ela saía não tinha luzeiro, não tinha poste, não tinha nada. Então, para encontrar, enquanto ele gritava, oi noivo, ela se baseava pelo som dos companheiros do noivo, o noivo. E com a lâmpada, para se guiar por causa das serpentes, mato, aquela coisa, tudo escuro, para se guiar. E assim ia até o noivo dessa mesma forma. Então tem essas parábolas, essas mensagens, está muito ligado ao retorno, ao encontro do noivo com a noiva. Tem todo né, para a gente não sair um pouquinho dessa estrutura. Sim. Então, só essa geração. Então, quando eu falo isso, eu falo não do meu parecer, eu estou dando aquilo que está escrito. Se a Bíblia está dizendo só essa geração que entenderia,
Quem é que... Se eu não tivesse... Aí, talvez a pessoa pode dizer, mas essa não é a geração, Ricardo. Tudo bem, então eu vou estar enganado como os demais estão enganados. Eu não é. Agora, o que eu estou afundando, ninguém pode contestar. Se a Bíblia está dizendo, não eu estou falando de mim, se a Bíblia está dizendo que só essa geração que entenderia, a pessoa pode questionar que então a geração não é a nossa. Tudo bem, mas os sinais mostram que é nossa. A gente já mostra que no terceiro dia, estamos por volta da meia-noite dentro do tempo cronológico bíblico, se a gente analisando de uma forma aguda, trabalhando essa ideia. Qual é a geração? Se o próprio Senhor falou que o Senhor estava selado e vedado, quem é que vai tirar? Se ele fecha, é ele que fecha, é ele que abre. É ele que determina. E por que só essa geração que poderia? Porque teria elementos suficientes para poder... Porque não é porque eu sonhei, é por ligação de fatos. Não é enigmático, não é alegórico. Aliás, a Bíblia, o Apocalipse, ele é literal. Literal. Ele usa em algum momento uma linguagem de figura, mas não é alusória, não é enigmática. Usa, que é normal, em algum momento, para você linkar, só que está designado a um ato, a um fato. Usa, tem uma linguagem de figura em algum momento. Mas essa linguagem de figura, ela está concreta, ela está induzindo, está falando. Quando se fala de besta, da mulher do dragão, existia uma moeda romana. Roma era conhecida como uma besta. E aí, bom, aí vai uma série de coisas. Falei muito, né? Não, você linkou exatamente os assuntos que você citou que iria abordar. Sim. Inclusive, você guardou para falar da besta. A besta a marca da besta. Sim. Fala um pouco sobre a marca da besta. A marca da besta, eu sei que vai criar um frisson. Exatamente. Aliás, o que já falamos aqui já causa um pouco de burburinho, né? Mas, para ser honesto, e aí eu não quero que a pessoa se assuste, que antes de falar, cabe ainda, eu acredito que ainda cabe arrependimento. Porque não foi construída uma ideia de quem fosse marcado por conta do Apocalipse 14, né? Diz lá claramente que aqueles que foram marcados não vão herdar o reino dos céus. E durante esse tempo todo tacou-se um terror em cima disso, que quem for marcado... embora eu acho muito complicado, porque quem está marcado está com um demônio? Pode ser cargo eclesiástico que tiver, mas deu abertura para um demônio entrar na vida dele. Agora me explica uma coisa. Ao que se atribui a marca da besta? É o número 666? É uma tatuagem? Apocalipse 13. Seria? Apocalipse 13, que diz o seguinte, né? A marca tem 3 elementos. Sim. São 3 elementos. Fala o número da besta, fala de uma marca e o nome, e o seu nome. É uma composição de 3 elementos. Tendo qualquer um desses 3 elementos, né, já está comprometido com o inferno. Tendo qualquer um desses elementos, faz de 3 elementos, né? O número, a marca e o número do seu nome. E o que calcula, diz lá. E diz o seguinte, só te força, as pessoas pensam que a marca, a pessoa tem que aceitar. Nada disso. É outro engano. Mas a pessoa não aceita. A Bíblia não vai deixar a gente enganado. É o que mais fala, tem. A Bíblia fala que nós vivemos no tempo da apostasia. Todas, né? Bom, deixa pra lá. Voltando aqui à marca. Você. Conclui a marca. Mas vamos falar da apostasia aí, porque você me deixou curioso. Mas vamos. A marca, quando fala que seria forçado, força com que as pessoas, ou seja, tome a marca, que ninguém pode fazer. Então, tem muita desculpa, eu só fiz isso porque eu tinha que trabalhar, eu tinha que comer, eu tinha que fazer aquilo, eu tinha que viajar, eu acabei sendo forçado. Teve um montão de gente que não fez. Prefiro ser mandado embora. Mas vou chegar lá. Sim. Deixa eu terminar. Apocalipse 13, não é isso? Apocalipse 19, versículo 20, diz o seguinte, que o anticristo, o falso profeta, as 2 bestas, que é a besta do mar e a besta da terra, que está em Apocalipse 13. A besta do mar é o falso profeta. E a besta da terra, o falso profeta. E a besta do mar é o que emerge do abismo, vem da morte. E o reino da besta, que são 7. Fala de 7 bestas, não fala de 2 bestas, fala de 7. São 7. 5 não existe, uma existe, a outra quando vir tem que durar pouco, e é ele o 8º. Você vê que fala que são 7. O 8º, e é ele o 8º.
que não é o oitavo, que procede de um dos 7. O oitavo é o falso profeta. Quem é o oitavo? E eu digo com muita clareza, o Francisco, Papa Francisco. Ele, quando foi pontificado, foi eleito Papa, o Bento XVI estava vivo. Ele não podia, não se constituir um rei enquanto o outro está vivo. Só um minutinho. Ainda dá tempo de você dar o seu like, fazer com que essa informação alcance outra pessoa. Ainda dá tempo de você compartilhar e chamar a pessoa para ouvir o que vai ser dito agora. Segundo Ricardo Melo, o Papa Francisco é o falso profeta. Vamos lá. Ele é o oitavo rei de Roma. Desde que houve o Tratado de Latrão, que foi dado ao papado o título de rei, até aqui ele é o oitavo. 5, o sexto é o João Paulo II, sétimo o Bento XVI, e o oitavo, que diz que são 7, que o oitavo, quando surge, não é o oitavo, ele é o falso profeta, e que quando ele, consagrado ao pontificado, foi eleito, constituído rei no Vaticano, saiu a fumacinha lá branca, aquela coisa, né, que acontecia lá, todo o que é comum, ritual, Bento XVI estava vivo. Não se consagra um rei enquanto outro está vivo. E ainda que tivesse afastado da função, e o Francisco estava agindo de forma interino, ele não podia ser consagrado rei, mesmo com Bento XVI afastado. Bento XVI estava vivo. Então, ele é o falso profeta. Tá claro? Fazendo essa leitura, fica claro isso? Agora, quem é o sexto? Aí pode ser uma coisa lúdica, as pessoas estão surtando. É porque eu já acompanho isso há bastante tempo. João Paulo II. Se vai ser no próprio corpo uma imagem criada, a besta... é o Elon Musk, é o Bill Gates, é o Bolsonaro, é o Lula, é o Trump. O governo, há um governo político na administração da besta, do anticristo, que são os 10 chifres da besta. A besta, de clara forma, é o papado. Todo papado é a besta, é a personificação do diabo no seu governo na Terra, no mundo jaz do maligno. Então, por trás de toda a organização de tudo isso que está acontecendo, está o Vaticano, está o Papa lá. Então, até porque o que envolvia a morte do João Paulo II, né, um ritual satânico, isso foge. Na época eu falei muito, perdi um canal por causa disso, né? Não vou entrar tanto aqui. Não. Até porque eu não quero perder o meu, né? Por favor. Então tá, vamos lá. Então, é ali. No Apocalipse 19, versículo 20, diz o seguinte, que o falso profeta que faz... a marca da besta só quando o anticristo tiver. Outra mentira, outro engano. A Bíblia não fala isso. Essa igreja apóstata que criou todo esse ritual, tirou o temor das pessoas disso, o foco disso, que diz lá, que engana, seduz o povo a marcar. Tu acha que o diabo vai chegar, é a marca da besta, todo mundo tem que tomar, se nem for marcado aqui pelo governo, e outra coisa, é um chip dá para tirar. Não plantou, o cara vai e tira, dá para desmarcar, se fosse isso, e não é. A marca, aí voltando à marca, a pergunta foi isso, né? Sim. Eu acabei entrando por esse percurso para poder dizer e fomentar isso. O que aconteceu em 2021, finalzinho para 2022? A forçação de barra, a obrigatoriedade, e agora está voltando o treta da Danone, né? Falando aqui, né? Forma codificada, a mordida da serpente, está obrigando, como o governo agora, obrigando todo mundo que não fez ser mordido pela serpente. Está em decreto-lei agora fomentar na próxima, né, fraudemia, né, suposta, que já tá tudo armado, e força todo mundo, inclusive, foi até um decreto agora, um político nosso dizendo, não, que isso é um absurdo, que todo mundo tem. Sabido que hoje no mundo todo as próprias, né, o laboratório, alguns já se pronunciaram pedindo perdão, e na verdade está causando uma epidemia de morte, assolando muita morte às pessoas por conta disso que aconteceu. Mas o pior do que isso, e isso foi falado pela comunidade científica, as pessoas que têm o conhecimento apropriado, né, fazem parte da engenharia genética,
que era um crime contra a humanidade. E o pior de tudo, já está comprovado que muda o DNA da pessoa. Toda pessoa que foi marcada, que foi mordida pela serpente, ela perdeu o DNA inato que ela tinha. Você pode ser mais específico? Mais claro? Mas claro, Sim. a vacina do Covid, o RNA, ele muda o DNA da pessoa. E quando fala lá, quando a abominação desoladora estiver no lugar santo, o lugar santo, o templo santo do Senhor é quem? É a parede ou é o nosso corpo? É o nosso corpo. Lá em Coríntios, 1 Coríntios 3, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e é sagrado. Quem destruir vai ser destruído. O templo, por isso que diz, e a pessoa está pensando, essa ideia que o templo tem que ser construído, que agora tem as ovelhas vermelhas lá em Israel, já está tudo sendo preparado. O instituto do templo já existe há muito tempo. Não tem nada sendo construído lá. Se for alguns produtos, né, a Mendorá, que foram feitas, reproduzidas, não está sendo, comprar agora as ovelhinhas lá. A Bíblia não fala, isso é uma cultura, é uma mitologia judaica cristã. A Bíblia não fala de reconstrução do terceiro templo. Quando fala da abominação desoladora no lugar santo, e Paulo também fala aos Tessalonicenses, aos Filipenses também, que diz que o anticristo já opera no mundo, que quando estivesse no templo invadido, e a besta, quando foi? Quando foi Roma estatizou a fé, criou a religião, né, católica. Ela é a grande prostituta, a meretriz, que prostituiu, e ainda fala da meretriz, da grande meretriz, e das suas filhas. Capítulo 17, a meretriz junto com as filhas bastardas, que prostituíram a terra. Ou seja, nós temos o que saiu dela, as instituições que nós temos hoje. Embora, quando falo da apostasia, que lá se deu, a pessoa está esperando apostasia hoje. A apostasia aconteceu lá, com Roma, no Império Romano, a Igreja Católica. As igrejas protestantes saiu dela. Maravilha, peraí. Isso aí dá um corte. Repete isso aí, por favor. Sim. A igreja, a apostasia aconteceu com o surgimento da Igreja Católica, através do imperador. Em primeiro lugar, Constantino dá passagem e liberta o povo da opressão que tinha, e Teodósio, em 380, fundamenta, cria o braço do Estado como religião católica. E as igrejas evangélicas, o protecionismo que teve a reforma, veio com Lutero. E aí daí vem para cá. Ou seja, as igrejas que nós temos hoje, qualquer que seja ela, a origem é Roma, não é o Evangelho. A apostasia se deu lá. Isso não significa que não tenha pessoas que tenham Cristo, que estejam salvas. Não estou entrando nessa questão. Eu estou falando que a apostasia se deu lá. Já acontecia há muito tempo. E tem um montão de heresia dentro da igreja. Eu já comentei aqui, a gente não vai ter tempo para desenvolver isso, dizendo que ninguém é perfeito, que ninguém que é tudo pecador. Isso tudo é um erro, é heresia, porque isso, na verdade, glamoriza o pecado. E a pessoa traz para ela, aí a responsabilidade, Deus sabe, Deus entende, e aí vai. Mas posso voltar? Sim, mas eu gostei desse assunto que você levantou aí, e gostaria que você explicasse um pouquinho mais. Sobre? Ninguém é perfeito. Bom, segundo nós fomos ensinados de que ninguém é perfeito, nós não somos perfeitos. Somos pecadores. Nós estamos em busca da perfeição, mas também nós não somos pecadores porque nós não vivemos na prática do pecado. Quando nós pecamos, nós temos a possibilidade de nos arrepender e ser, segundo a misericórdia de Deus, sermos absolvidos do pecado, porque Ele pagou com seu sangue pelos nossos pecados. Ficou desconectado. Vamos lá. Em primeiro lugar, quem está em Cristo, não está lá em João, 1 João, Sim. Capítulo 3, diz o seguinte: quem está em Cristo não peca. Pecar é o ato deliberado de viver no erro. Ao curso da minha vida, da minha trajetória, eu cometo alguns erros, Cometer erro é uma coisa, viver no erro é outra. Então, quem está em Cristo, quem disser
que tem pecado o faz mentiroso. Então, Peraí. quem disser que tem pecado, Quem disser que quem não está tem, em Cristo, quem quem está em não tem Cristo, pecado, a quem, 1 João capítulo 3 com capítulo 5, agora não, é um ou outro. Mas o 1 João fala, 1 João, 2 João, fala rasgado em cima disso. Sim. Não é o Evangelho de não, é 1 João. Só me fala o capítulo, mas Então ele está diz em o seguinte, pecado. Está errando o é, capítulo. então eu já pequei. Mas uma coisa é pecar da coisa e viver no erro. Sim. Eu tenho a oportunidade de me consertar ali, eu não é? Ver, ó, dá pro pé. Mas eu sei qual é o livro. Agora só me folha a memória, o capítulo. Mas eu acho que é o 3. Né? Acho que a produção vai achar aí. Acha aí. Se não for, tudo bem. Mas então, Quer o meu telefone para achar no Google? Mas volta aqui, ó. Então o que acontece? Paulo diz o seguinte, irmãos, tendo nós o sentimento que somos perfeitos, prossigamos pro alvo. Quanto à perfeição, ele inicia falando assim, quanto à perfeição, não julga havê-lo alcançado. Não está dizendo que ele não alcançou. Não julga havê-lo alcançado, por conta da ignorância das pessoas. Não julga havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, avançando para as coisas que eu também fui alcançado. Perseguindo, perseverando, até o fim. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Tendo nós o sentimento, irmão, que somos perfeitos, não desanimamos. Cristo, no final, no final do Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, entrando pelo 6 e 7, diz o seguinte: sede perfeito, o vosso Pai é perfeito. Abraão, Deus falando a Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Ele não tira essa responsabilidade. Ser perfeito ou ser pecador, Cristo nos fez a sua imagem e semelhança. Ele é defeituoso? Não. Mas o pecado tornou o homem pecador. Aonde que está escrito nisso que tornou o pecado, tornou o homem defeituoso? O que está escrito é o seguinte, que Deus falando, vamos expulsar o homem do paraíso e botar um guardião ali para que ele não coma da árvore da vida eterna. Porque assim como um de nós, ele se tornou conhecedor do bem e do mal. Por essa razão nós somos indesculpáveis. Nós temos consciência do que é certo e que é errado. Por isso nós não temos desculpa. Então eu não posso dizer, eu não sabia, eu não sou perfeito. É defeito de caráter. O que me torna perfeito é minha consciência. E sei quando eu erro. E o ato de eu errar não me tornou pecador. Agora, por ter nascido em Cristo, sou uma nova criatura, e eu reconheço o meu erro, a falha ocorrida, a transgressão que eu cometi, e reparo, se der para reparar. Ou se não, tenho um advogado, como está em Romanos 8, a partir do versículo 31. Ora, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus que o justifica? E quem tentará acusação, se é Cristo Jesus que antes que morreu, intercede por nós e está à destra do Pai? Pois eu estou bem certo que nem a morte, nem a profundeza, nem pecado, nem erro, nem nada pode nos separar do amor de Cristo. Então, a pessoa quando afere isso, aí vem, porque tu não é pecador, a Bíblia não fala disso, a Bíblia fala que quem está em Cristo, eu sou pecador, vai para o inferno. Eu sou pecador, vai para o inferno. Porque não tem parte com Deus. Eu sou nova criatura. Agora, o ato de ser perfeito, se você pegar a origem de etimologia, o que significa é iniciar algo e terminar. Se você, quando eu falo, irmão, tendo o sentimento que somos perfeitos, vamos completar a carreira, para não desanimar no caminho. O erro não pode te parar. Transgredi, caí, não pode te parar. Pedro, interessante Pedro, né? Quando trai Cristo, crucificado, e é muito legal isso, eu gosto dessa passagem muito, que o primeiro momento que Cristo está com Pedro, na pesca, segunda pesca maravilhosa, e aí na praia lá, seguindo, a primeira pergunta que Jesus dirige a Pedro, né? Depois de tudo isso, de ter traído, Pedro, tu me amas? Pedro respondeu, Senhor, te amo. Não foi isso? Pela segunda vez e pela terceira vez. Pela terceira vez, e a resposta, eu te amo, Senhor. E Jesus falou o quê pelas 3 vezes? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro voltou para o mundo? Voltou, não voltou? Voltou a velha criatura? Não estava no mar, pescando com seus companheiros? A Bíblia fala que estava desnudo ali, pescando, e aí ele voltou. Pedro, acredito que sem graça, que normalmente a pessoa quando falha contigo, tu fica sem graça, não é? E a pessoa, seu vacilão, seu falta, você não tem caráter, ainda mais na igreja, não é assim? Se você não tem caráter, você é homem de Deus, coisa nenhuma.
tu é um farsante, tu é um cara de pau, eu estou usando palavras doces, né? E aí Pedro, das 3 vezes, não, eu te amo, apacenta minhas ovelhas. Pela 3ª vez, Pedro, Senhor, tu sabe todas as coisas, né? O maior vacilão que eu sou, né? Em termo, né? E Jesus falou de novo, apacenta. O que significa isso? Você vai ter que voltar, comumente acontece na instituição, você vai ter que voltar tudo de novo. Vai ter que ir para o banco, vai ter que iniciar. Jesus não falou para ele voltar para o banco, começar tudo de novo, se batizar de novo. Ele falou o quê? Continua fazendo da onde você parou. Não era para ter parado, Pedro. E a gente cria um montão de rito, na qual você vai ter que fazer um ritual para poder fazer a adesão, que você foi desligado. Isso é tudo dogmas, doutrina de homem, que criou aquela referência toda, muito mais a instituição que é o próprio Deus. Então, essa questão da perfeição é um absurdo e ela mata e tira a responsabilidade de eu assumir. Eu recebi um talento, você recebeu a produção, as pessoas que aqui estão, e qual que recebeu o talento? A vida. E ela vai ser cobrada. Não, eu não, senhor, escondi o talento. A quem dá, eu assumi, não, porque você vai ter que dar conta de tudo que você faz hoje. Eu também. Você concorda com isso? Coloca aí no comentário. Concordo com o pastor Ricardo Belo. Agora, se você não concorda, coloca aí no comentário também, não concorda. Pode xingar também. E pode também colocar o seu ponto de vista, a sua posição, mediante ao que o pastor está falando aqui. Eu respondo. E quanto a mim, eu prefiro que você responda mais uma pergunta. Sim. Daqui a pouco, se der tempo, eu falo contigo se eu concordo ou não concordo. Porque... Beleza. Vamos voltar um pouquinho na história. Sim. Segundo as Escrituras, Deus perguntou a Salomão. Afirmou, na realidade, pede-me o que quiseres. Isso foi dito Salomão que falou isso. Ele teve um sonho, foi no sonho. Foi Salomão? Salomão que se pronunciou. Fala isso aí pra mim, cara. Salomão que, tendo um sonho, fez o sacrifício de 1000 bois, e foi dormir, sonhou. De manhã, ele revela aos seus que teve, e naquele sonho pediu que Salomão pode pedir o que você quer. E Salomão disse que pede sabedoria. E aí, dito por ele, boca de Salomão, não foi profeta, não foi ninguém, não foi nada, ele pronunciou dizendo que, porque não me pediste nem ouro, nem a final dos teus inimigos, nem nada, mas me pediste sabedoria, te darei e te darei tudo isso. Paz dos teus inimigos, sabedoria, riqueza, grandeza. Isso aí, quem falou foi Salomão. Foi o próprio Salomão. Salomão, mediante o sonho que ele teve. Beleza? Segundo as Escrituras, Salomão foi o homem mais sábio da Bíblia. Tu conhece a Bíblia, cara. Não é possível. O diabo também conhece. Mais do que a gente. Mas não é isso? Isso aí é comum no meio acadêmico, religioso, evangélico, qualquer pessoa que tem a teologia, é passado de gerações em gerações. Mas se a gente analisar o comportamento dele, ver a Bíblia de forma mais minuciosa, mais aguda, aprofundando, Salomão foi o cara mais estúpido, mais burro da Bíblia. Não, é notável a inteligência dele, é notável o saber. Quando eu falo burro, não estou desprestigiando. Burro porque diante de toda a informação e a inteligência emocional que ele tinha, ele só fez besteira. Sim, então você pode explicar para nós a diferença entre sabedoria e inteligência? Sabedoria e inteligência. Definição. Inteligência. Capacidade de resolver problema e administrar as informações que você tem. É o raciocínio rápido. Você tem habilidade emocional, inteligência, para resolver dinâmicas e orquestrar, resolver, criar situações mediante informação que você adquiriu. Todo inteligente, todo sábio é inteligente, mas nem todo inteligente é sábio. Sabedoria é a capacidade de equação, dinâmica, rápida, de resolver. Inteligência. Inteligência. Sabedoria vai além. É a percepção das coisas, não é saber.
é entender. O conhecimento diríamos que é o sexto sentido, né? Percepção. O homem tem 5 sentidos naturais: olfato, paladar, tato, visão, audição. e audição. São 5. Alguns dizem que a mulher tem um sexto, que é o sexto sentido. Mas a sabedoria esse sentido. Na verdade, é da atmosfera. Você consegue ver. Ela não é palpável, ela não é concreta, ela é abstrata, ela vai além da imagem, ela consegue resolver coisas, enxergar que ninguém consegue enxergar. Então, só que toda pessoa com essa percepção, ela é inteligente. Quanto ao grau de inteligência, a pessoa pode adquirir. Sabedoria é com renúncia, é com se render a Cristo, é o olhar humano, sensível, é olhar a alma, e poucas pessoas conseguem atingir isso. Então, segundo a sua fala, inteligência. Salomão, muito inteligente. Era inteligente, mas não era sábio. Não era tão sábio assim como é pregado. Ele sabia. A gente tem algumas passagens, aquela passagem da mulher, ele conseguia ligar os fatos. Ele era muito perspicaz. Sim. É notável o saber dele. Qualquer pessoa que fale que ele não tinha, né, um grau de inteligência, né, elevado, é um absurdo. Agora, por ele ter esse grau de inteligência elevado e ter cometido ele fez tudo que é errado. É o que nós falamos, na perfeição. Quem muito é dado, muito é cobrado. Nós podemos comparar Salomão com Sansão? Pior. Salomão foi o cara pior da Bíblia. Salomão foi pior que Saul. Fala mais sobre isso. Saul transgrediu. Era para esperar Samuel para fazer oração ao Senhor para ele poder ir à guerra. Ele foi, pegou o sacrifício e quando Samuel chegou a ele, ainda rasgou as vestes. Deus falou que tinha rasgado o trono de Saul naquele momento. Depois ordenou que guardou os bois e aquilo outro. Saul enlouqueceu, passou até a manifestar demônios. Davi cantava e o espírito mau que se apossava de Saul era expelido por conta até da canção, né, do cântico. E é muito bacana, eu sei que você lançou o livro, né, falando da musicalidade. Inclusive, bacana isso. Que você falou, né? Que é o livro. Muito legal. Música, Sons e Ruídos. Esse livro, ele fala... Inclusive, tem uma citação aqui desse texto de Davi, que quando ele tocava sua harpa... O espírito maligno que havia sobre... Aquilo ali nada mais era do que técnicas de musicoterapia, que talvez naquela época não tivesse esse nome, mas já era utilizado. E muito bom esse livro, tá, pessoal? Muito bacana. Aqui também tem uma passagem, uma citação, que fala do exército dos midianitas, que eram 135 mil homens. E Gideão, com apenas 300 homens, né? E um cântaro. E o chifre. Pô, você já leu o livro, cara? Já, pô. Pô, maravilha. Então não vou nem falar nada. Se você quer saber dessa história, adquire o seu livro. Adquira. Muito bom. Muito aqui bom. A gente fala que, inclusive, é música, sons e ruídos. Esses foram os elementos utilizados para confeccionar as armas na vitória de Gideão contra os midianitas. E me permita fazer até uma alusão a essa questão que você acabou de falar, porque a importância, né, do conhecimento. Quanto mais você adquire conhecimento, verdade liberta. A questão de sons, essa proposta que você trouxe, é muito interessante, é muito palpável. É conhecimento, né? E o povo perece por falta de conhecimento. Que existe técnicas, que eu acredito, e é comprovado cientificamente que através do sonho e outras coisas, a musicalidade traz cura, traz renovo, traz, né, vida. É muito bacana isso. Isso já está na Bíblia há muito tempo, já é utilizado há muito tempo. Mas Pitágoras, ele demonstrou em seus estudos que a sequência certa de sons isso, executadas por um instrumento podem mudar padrões de comportamento muda. E acelerar o processo de cura. Sim. Nosso corpo interage com isso. Adquire o livro. Por favor. E
você vai tirar essas conclusões, vai poder comparar se o que está aqui faz algum sentido e de como você aplicar esse conhecimento musical. Não que você vai se tornar um musicista, né? Mas você tendo o conhecimento de como utilizar a música de maneira intencional para o seu próprio benefício. Eu recomendo. Eu também recomendo. Não é porque eu sou autor, mas eu recomendo essa leitura. Mas vamos voltar para Salomão, cara. Você estava falando dele aí, né? Salomão, o cara é sábio, o cara é inteligente. Ele tinha de clara compreensão a qualquer um que vai falar, não, eu não estou sendo tolo ou agredido de forma voluntária, eu estou fazendo uma leitura do comportamento dele, que é notório, que ele tinha uma grande inteligência, privilegiada, diferenciada. O problema é que ele usou para o mal. Ele fez tudo em desobediência à palavra de Deus. Ele começou a construir o templo no 4º mandato dele de rei. Mas dali até lá, ele já tinha feito aliança com o Egito, com a Síria, com Tiro, com todo mundo. Que Deus ordenou que ele não fizesse. Casou com a egípcia, a princesa egípcia da Síria. Casou com um montão de mulher até o 4º mandato. E escravizou. A tribo de Benjamim e Judá dividiu as tribos. A divisão, mas não aconteceu, foi o filho dele. Não, ele já estava dividindo. Só depois que ele morreu, o filho dele, Irão... Robão. Robão. E tinha o Irão, que era lá do outro lado. Ele dividiu, criou, escravizou as 10 tribos e a Benjamim e Judá ficou sem tributo nenhum e sobrecarregou os demais. Quando morreu, né, e aquilo tudo outro, os outros veio recomendar, e ele falou, em detalhe, ainda deu por laço com o rei Irão de Tiro, para poder pegar madeira para a construção do templo, ele deu 20 cidades israelitas para Irão, administração. Então entregou o povo de Deus na mão de Tiro. E foi uma barganha, né? A barganha. Para ter paz com todo mundo. Ele usou de estratagema, foi muito inteligente. Ele usou de uma forma ardilosa, para poder constituir o reino dele. Político, estabeleceu, né? Foi político. Sim. Ele concorreu agora à eleição naquela época. Aí foi lá, diga de passagem, a igreja se misturou com tudo isso. Então ele foi o cara mais estúpido. Ele fez pior. Ele casou, acendeu incenso a Baal, aos demônios. Se prostrou. Quer coisa mais estúpida do que isso? Saul fez muita besteira, mas não chegou a deitar para demônio. Embora estava processado. Mas tu acha que quem foi Salomão? É verdade. Teve um episódio em que Saul foi consultar, né? Foi, a necromante lá, os mortos lá, que ele queria falar com Samuel, né? Porque ele tinha, né? Aí foi lá e a feiticeira, quando viu que era Saul, meu senhor, quer que eu morra? Aquilo outro, não, fica tranquila. E aí não é Samuel que vem, ele que diz, a mulher diz, eu vejo um homem de branco, Saul que fala, é Samuel, quem falou que é Samuel? Ela está dizendo que via, visão, você vai em qualquer sessão espírita, o cara vai dizer, não, eu estou vendo assim, o senhorzinho está falando, minha filha, é meu pai. Ela falou, eu vejo um homem todo de branco, barbudo assim, tal. Aí o que ele falou? É Samuel. Diz para ele que, vem fazer o que aqui, Saul? Aí os escribas, porque são os escribas que escrevem, que mesmo narrou, porque ele falou, da mesma forma que Salomão disse, não, o Senhor falou, eu pedi só sabedoria só. Quem disse que aquilo ali foi o Senhor? Aí tem essa confusão, que os kardecistas é comum, não só usar essa passagem para dizer que Samuel veio ali, que é uma sessão espírita que acontece isso, né, de mesa, como diz também que, por conta que Jesus diz que João Batista falou que o espírito estava encarnado, só que eles dizem que é reencarnação. Usa essa passagem para dizer que houve uma reencarnação. E não é isso. Está respeitando a religião da pessoa, quer ser espírita, que seja, quer ser isso, aquilo, quer ser evangélico, que seja. Eu não sou de religião nenhuma.
Nenhuma presta. Evangélica, católica, espírita, nenhuma. Agora, dentro de tudo essa questão, digamos que a mais coesa, que aproxima a pessoa de Cristo, são os evangélicos, por conta do anúncio de Cristo. Cristianismo, cara. Sim, o cristianismo. Né? Mas hoje sabemos que está tudo muito ruim. Por quê? Nós estamos vivendo a apostasia. Não há. Você ainda há pouco citou perfeição. Eu não sou perfeito. Pô, isso é uma besteira falar isso. Você está tirando peso. É a mesma coisa, está dizendo que nem Pedro. Pedro não. Adão. Se eu pequei, aí vem, Deus está no controle, Deus sabe todas as coisas, porque Deus sabe o que ia acontecer, então foi para eu aprender alguma coisa, e que, quer dizer, eu estou me eximindo da responsabilidade, e estou dizendo que o culpado é Deus, que está no controle de Deus, que é da esfera de Deus resolver isso. Eu estou me eximindo, eu estou glamorizando o pecado, mas que aí eu estar na igreja, o pastor diz a você o seguinte, Deus entende, o fato de você estar aqui, mesmo Deus conhece a tua fraqueza, Deus conhece as tuas circunstâncias, mas Deus está abrindo a porta para você, Deus está te abençoando. Basta você estar ali, porque se você não está ali, Deus está te abençoando não, porque você não veio. Então, para você se livrar, é uma forma de glamorizar o pecado e manter a pessoa. Não estou dizendo que a pessoa tem que sair, não. Pelo amor de Deus, não compreenda dessa forma. Não sou, você é desigrejado. Não, longe disso, eu congrego, não deixo de congregar. E faço alusão, e congregar não é o ato de ir só ao local, não. É conviver com os irmãos. De forma, não só pacífica, mas fraterna. Carregando o fardo um do outro. E quem é que faz isso? Não é só o templo. Acabou o templo, é para se preocupar com o outro. Saber que o irmão... Mas ninguém se preocupa, não é? Acabou ali, então estão dizendo que estão vivendo, estão em comunhão. Não estão em comunhão. Tu é mentiroso. Você é um religioso. É só isso que você é. Pô, você está ofendendo minha audiência, cara. Não estou ofendendo, não. Faz isso, não. Eu estou exagerando? É um mentiroso. A pessoa... Se eu não falar, quem vai falar? Me perdoe essa fala aqui, é você que ouve. Não tem como falar uma verdade, não, irmão. Peraí, calma aí, não é bem assim. Eu não tenho como dar jeitinho. Jesus disse o seguinte: vocês são filhos do diabo. Não estou dizendo a pessoa que está nos ouvindo. Eu estou usando a palavra dura. Não tem fofulete, não. Pedro foi falar assim: tu não vai fazer isso. Aparta para trás de mim, Satanás. Irmão, que isso? Não tem. O evangelho que é pregado muito... eu acredito que Deus conhece meu coração. Você que pensa assim, Deus conhece e vive essa... Como pode dizer uma pessoa dizer que tem vida com Deus, que Deus, não, mas Deus me conhece, que Deus conhece meu coração, eu não sei muito a Bíblia. Você não tem comunhão com a Bíblia, não tem convívio com a Bíblia, você não tem Deus. Não é que é obrigatoriamente a pessoa... mas a pessoa que não sabe ler e escrever. Eu quando iniciei na fé, teve uma senhora, provavelmente não deva estar mais viva hoje, porque eu novinho, ela já tinha os seus 70 anos, Maria das Dores. Eu, na minha ignorância, eu tomei um banho dela, de Bíblia. Ela não sabia nem ler e nem escrever. É analfabeta. Não estou falando disso em demérito dela, não. Né? Até porque eu acredito que não esteja mais vivo. Né? Já estava com quase 70 e pouco, já se passou 50 anos. Mas das pessoas do meu convívio, foi com a que mais eu aprendi. Eu cheguei para ela, eu na minha estupidez, na minha ignorância, ela falando da Bíblia para mim, e eu falei: das Dores, como é que você conhece a Bíblia, se você não sabe ler e escrever? Ela deu uma risada: meu filho, você é muito... Ela nem falava ela falava de Jedus, ela não sabia falar direito, Jedus, ela falava embolado, mas era compreensível, era só umas coisinhas assim. Sim. Aí ela: você não sabe de nada. Enquanto pastor, e ela pediu, depois eu fiquei quase 1 ano, 2 anos, ela me alugava, ela fazia eu ficar lendo a Bíblia para ela, e ela ia gravando, né, ela falava da Bíblia, sem ter nunca lendo, mas ela conhecia porque pedia para as pessoas ler para ela. E a pessoa como está interessada em você, ela prova disso, ela quer saber de você, ela vai para cima de você. A pessoa trata Cristo só como um amuleto, só na sua necessidade. Não, mas Deus me conhece. Você é um mentiroso, você não tem Cristo. Você vai morrer sem conhecer Cristo, está que nem Jó. Só de ouvir só. Você ouviu, mas não sabe nada dele. Deus é bonzinho. Deus é fogo consumidor. Jesus não vai querer isso não. Você se engana. Jesus ele veio para salvar. Jesus veio para trazer fogo, para juízo. Ele veio para salvar. Agora, o Pai deu Cristo para salvar.
Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho unigênito para que aquele que nele crê, ou seja, quem deu Cristo foi o Pai, mas Jesus veio para juízo. Meu Deus. Em Lucas 12 diz o seguinte: está pensando que vem trazer paz? Não, Jesus falando. Como assim? Era para a terra, quem dera, ele diz o seguinte: quem dera a terra já estivesse pegando fogo. Eu não vim para trazer paz. Eu vim para juízo. E quem dera que a terra já estivesse pegando fogo. Um Jesus. O Jesus. Lucas 12. Lê lá. Eu vim para juízo. E quem dera a terra já estivesse pegando fogo. Ele veio para juízo. Só que o ato do sacrifício foi amor ao Pai. O ato da entrega dele na cruz foi amor do Pai por nós. E o sacrifício dele foi por amor ao Pai. Claro que ele nos amou e recebeu o excelente nome, que está acima de todos os nomes, a glória. Claro que ele tem. Pai, assim na oração de João 17, Senhor, não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Porque assim como eu somos um só, eu estando nele, e vai. É a oração de Cristo ao Pai, é linda, né? Falando em relação a nós. Vou para ti, a passo que vou para junto de ti, eles permanecem no mundo. Guarda, os livra do mal. Não peço que tire, mas que guarde. Pastor Ricardo, sim, esse papo está muito interessante. Tá. Eu ficaria aqui... A vigília, né? Ficaria aqui até o amanhecer. Eu também. Mas nós temos um limite. Sem problema. Para finalizar, eu queria dar uma passadinha, dar um pulinho de João, que está pertinho. Sim. Vamos falar um pouquinho a mais do Apocalipse. Sim. Para finalizar a nossa fala aqui. Diga. Segundo o seu livro, onde que a gente encontra o seu livro? Tá produzido pela editora Dialética. Dialética. Esconderam de você. De você. O dia e a hora. É o subtítulo, né? Se botar lá esconderam de você o dia e a hora, Dialética, você tem. Já está disponível nas plataformas, né? Tanto o livro físico quanto o e-book. Maravilha. Aqui nós falamos de escatologia, falamos um pouco do Antigo Testamento, passamos pelo Novo Testamento. Sim. Nesse teu material, qual é o assunto principal abordado? A gente começa a falar um pouco da história da igreja para a pessoa entender que essa questão desse furto escatológico, ao afirmar que ninguém sabe, detalhes, foi proposital, porque quando você fala disso, eu não estou nem preocupado com isso. Jesus falou que bem-aventurados são os que lêem a palavra da profecia desse livro. E ainda que os apóstolos tinham, não é que eles estavam errados, estavam equivocados, porque eles acreditavam e anunciavam o retorno ainda no tempo deles, isso gerava temor para a igreja. Vivemos uma igreja melindrada, menina. Não tem problema, não é importante estar vivendo. Estão vivendo de forma irresponsável. Daniel diz que nesse tempo os que vivem despreocupados, desatentos, serão destruídos por falta de entendimento e não aprofundam no conhecimento. Então a gente faz uma passagem, mostra por como isso aconteceu, a desconstrução daquilo que Cristo ordenou. Diga de passagem, o evangelho que é pregado hoje, só para não querer tomar tempo, o evangelho que é pregado hoje nas instituições, na grande maioria, é do diabo. Que é isso? É do diabo. É do diabo. E eu vou te dizer que evangelho é esse. Aquilo que Cristo rejeitou no pináculo do monte lá, quando Satanás se prostrado, me adorar, tudo isso eu te darei. Prosperidade, uma casa, bênção, toda a riqueza do mundo, vou te dar tudo isso. E aquilo que Cristo rejeitou no monte, Geazim, e a igreja hoje promete. Cristo não prometeu uma vida nos palacetes, em ser governante. Ele falou que o que ele prometeu foi o seguinte: por causa do amor a dele, seria perseguido. Não estou fazendo um voto de pobreza, não, tem que ser cabeça. A promessa para a família, crendo no Senhor Jesus será salvo tua casa, isso não é promessa de Deus. Isso foi Paulo falando ao carcereiro, que se ele se matasse, ele queria salvar a família, porque se houvesse fuga, a família seria morta. Então, calma aí, ei, não se mata não, nós estamos aqui. Acalmou, crendo no Senhor Jesus será salvo tua casa. Isso não é promessa. A promessa que tem, a Bíblia fala que ele veio trazer espada, que doravante, naquele momento, 2 estariam contra 3, 3 contra 2, veio trazer divisão por conta do amor a ele, e que seríamos perseguidos até o fim, mas que tivéssemos bom ânimo. As pessoas, houve uma inversão
do texto sagrado. E o que é anunciado, que era para anunciar isso, o dia, a hora, o tempo do fim, o reino dos céus, se converteu, quando digo duvidoso, foi sutil, é ou não é? Para propósito, para necessidade das pessoas. Não, vamos viver a fé sem ter um compromisso fraterno com o todo, que eles não comungam, porque comungar é carregar o fardo um do outro. E a proposta é o seguinte: vamos conquistar, vamos ser cabeça. Essa não foi a proposta do reino dos céus. Essa foi a proposta do diabo. Esse é o pastor Ricardo Melo. Não foi isso? Se você quiser, você pode ir a fundo e analisar, conversar com ele também nas redes sociais. Onde é que a gente encontra? Eu das redes sociais no meu Instagram. Estão te perseguindo ali? Você tem alguma coisa ainda? Hoje poucas pessoas poupam até a fala, porque dos que me conhecem, nisso, quando falam poupa, que já quando bota, eu respondo de forma didática, educada, não sou grosseiro, não sou estúpido, respondo Sim. de forma didática. Quando tem muita grosseria, não respondo. Quando a pessoa perde a razão e parte, eu penso assim, eu acho assim que é uma idiotice isso, deixa ela com a razão dela e eu fico com a paz, eu não tenho problema. Sim. Então o nosso Instagram é @Corpo de Cristo 77. Nosso Instagram, @Corpo de Cristo 77. E temos o YouTube. A gente tem um canal lá que a gente perdeu, estava com 30 e poucos mil na época, perdeu, que não é nada também, a gente sabe, e hoje não desenvolve, né? Não sai de 70, não chega a 100, é um tempinho já. Mas tá lá, nosso Instagram lá, @Ricardo Melo, acho que 68, 32, alguma coisa assim. Mas depois nós vamos pesquisar se você puder mandar para nós aqui, para a gente colocar aqui na descrição, para as pessoas saberem, né, dessas informações, que eu creio que muita gente está interessada, que vai ajudar Sim. a esclarecer ou a contestar o seu ponto, Sim, não há tudo que você nenhum. Colocou aqui. Eu sou, digo de passagem, eu sou questionável. Você qualquer ser humano é. Inquestionável é a Bíblia. A Bíblia não existe interpretações, ela só tem uma, que é a do Senhor. E ela não dá direito nem a mim, nem a ninguém interpretar ela. Mas isso aí é coisa de gente louca, maluca. Porque a Bíblia não fala isso. Lá em Jeremias, em Hebreus faz alusão de Jeremias, capítulo, acho que é 32 e 31, agora não recordo, mas em Hebreus o apóstolo faz menção de Jeremias, e que o Senhor mesmo não ia precisar de mais ninguém. Ele falaria o coração do homem. Em Isaías 29, toda a visão, toda a palavra se tornou a palavra de um livro selado. É selado. Se uma vez que você falou, disse e assinou, eu não posso mais interpretar. Ela tem a sua designação. Ela tem a sua própria interpretação. Não, mas ele falou, mas... E é o que se fazem hoje, né? A relativização da verdade. Maravilha. Pastor Ricardo Melo. Diga. Diante de tudo que foi dito, se você fosse dar uma sugestão, Sim. uma orientação, um conselho, e esse conselho, essa sugestão, essa orientação fosse chegar em todas as esferas, camadas sociais, Exatamente. Todo no globo terrestre, interpretada no idioma que aquela pessoa vai receber e vai entender, o que o senhor diria? Vamos lá. Hoje, eu não tenho nenhum medo de afirmar que nós já estamos na tribulação. Estamos. Uma vez que eu falei que a marca da besta já está em curso, eu não creio nisso. Bom, eu examino você investigar um pouquinho mais, porque o RNA, que agora está em todas as vacinas que estão colocando, muda o DNA da pessoa. E isso é irreversível, só com a misericórdia do Senhor, pedindo para que ele arranque, se arrependendo de verdade, que eu creio que possa acontecer, como está em Apocalipse 16, e mesmo marcado, mesmo com tudo acontecendo, não se arrependeram. Se fala que não se arrependeram, eu acredito que se arrepender, Deus pode reinteirar a videira verdadeira, que é Ele. Então, o que eu deixo aqui, eu não acredito nisso. Examina mais a Bíblia. Adquira o nosso livro. Ou pode entrar aqui, eu vou te responder de forma didática. É que o nosso tempo, como disse, é curto. Então,
se arrependa. Nós já estamos nos últimos 7 anos. Ah, eu não acredito assim. Bom, o nosso argumento, como eu disse, que eu me excluo, eu vou só para a Bíblia, o fundamento, tudo está na Bíblia, aí você pode me questionar, pode dizer que eu estou errado. Eu vou aceitar isso, que isso seja questionado, não é? Inquestionável é a Bíblia. Mas os fundamentos que eu estou dando, a marca da besta é chip. Não, não é chip. Aí vai saber o anticristo. Não, a Bíblia engana. Antes do anticristo aparecer, quem coloca é o falso profeta. Porque aí está, lá com Apocalipse 19, anota aí, 19, 20. Que engana os moradores da terra, são enganados. Estão te enganando. Isso é um engano. Então se arrependa. Porque nós estamos na tribulação. É o conselho. Tá aí. Examine mais a Bíblia. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Pastor Ricardo Melo. Obrigado você, Flavinho, a tua equipe, que Deus pessoal, continue te abençoando. O podcast de vocês, muito bacana, gostei. A gente tem essa dinâmica, posso pensar uma coisa ou outra diferente, mas é bom que leva conhecimento. Agradecer o teu público, né, o público de vocês. Que Deus abençoe e que nos cuide de nós nesse momento, porque são tempos terríveis. Só vitória. Na Vertical, verticalizando o nosso conhecimento. Fica na paz, até a próxima, se Deus quiser e Ele quer. Forte abraço.